Oi! Que bom encontrar mais uma vez com vocês para falar sobre viver mais e melhor. Hoje vamos falar sobre a doação de órgãos, porque afinal estamos no Setembro Verde, mês dedicado à conscientização para esse gesto de amor. Temos também os últimos candidatos da Prefeitura de Belém falando de política pública para o idoso. Além da nossa receita deliciosa no quadro Comidinha da Vovó. E muita emoção no quadro Vida e Arte. Estamos começando o Viver Mais! Em nosso estado, realizamos transplantes de córneas e rins, mas a fila é grande e a cada dia aumenta muito mais por falta de doadores. Precisamos nos conscientizar que na hora da morte nossos órgãos não nos servirão mais. Precisamos amar mais e lembrar que após a nossa morte ou da pessoa que nós amamos, podemos salvar vidas. E para falar sobre o tema, conversamos hoje com a doutora Ana Beltrão, coordenadora da Central Nacional de Captação e Doação de Órgãos, Seção Pará, com a participação do nosso público, é claro. Começando agora o Batendo Papo. A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos realiza anualmente no mês de setembro a campanha nacional de doação de órgãos. É o Setembro Verde. E dia 27 é o dia de conscientização sobre a importância desse gesto e o Dia Nacional do Doador de Órgãos. A campanha tem por finalidade alertar sobre o baixo índice de doação de órgãos no país, que vem reduzindo cada vez mais com a recusa dos familiares e a falta de notificação de morte encefálica. A demanda das pessoas na fila de espera para um transplante está cada vez maior e ainda está longe de ser suprida. Converso hoje com a doutora Ana Beltrão, médica hematologista, coordenadora da Central Estadual de Transplantes, para falar sobre o tema. Doutora Ana, bem-vinda ao nosso programa e que bom falar sobre o tema exatamente às vésperas do dia, né, doutora? Exatamente, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e que realmente as pessoas não conhecem, tem uma série de dúvidas, tabus a respeito disso, então é sempre bom ter uma chance de falar sobre doação de órgãos e transplantes. Aproveitando essa deixa, doutora, dos tabus e tudo, a gente tem visto circular na internet esses comentários de que crianças estão sendo sequestradas para roubar os órgãos, para fazer transplante. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, doutora. Isso é uma situação crítica, né? Porque nas mídias sociais colocam essas notícias e essas notícias depõem contra, né, a doação de órgãos no nosso país. Então, há necessidade de uma certa crítica a respeito disso e não se aceitar essas notícias de maneira natural. Levantar se realmente isso é verdadeiro. Geralmente, não, aliás, não é verdadeiro, mas as pessoas gostam de implantar terrorismo através de mídias que servem para ótimas coisas, porém, acaba gerando um medo imenso nas pessoas a respeito desse tema que é a doação de órgãos. Inclusive a gente iniciou o programa falando sobre essa redução da doação, né, doutora? Eu vejo que hoje em dia as pessoas são muito apegadas ao físico, à matéria. E eu queria saber, doutora, uma dúvida minha pessoal. Eu sou doadora universal, já doei tudo, na minha carteira de identidade está escrito lá, doadora de órgãos e tecidos. E eu queria saber se, por exemplo, eu escrevi na minha carteira, quando eu morrer, meus órgãos serão todos doados, meus órgãos e tecidos. Mas existem pessoas que, enquanto vivas, são doadoras. Porém, na hora que morre, a família não quer fazer a doação. E existe um documento chamado Testamento Vital, que as pessoas dizem o que querem que seja feito quando não estiverem mais aptas a decidir sobre suas vidas. O Testamento Vital funciona, doutora, para doação de órgãos? Depende de como se encara isso, porque no momento da doação, o que tem valor realmente é a família que dá autorização, e familiares de primeiro e segundo graus. Mas se a pessoa deixou expressa sua vontade através de um documento, ajuda, porque a família, tendo conhecimento disso, consegue aceitar melhor. Então contribui para melhorar a entrevista com essa família,
A família acaba aceitando, afinal de contas a pessoa queria doar, queria ser doadora, então fica mais fácil a abordagem dessas famílias. Então, para esclarecer, todas as pessoas podem ser doadoras de órgãos e tecidos, mas eu queria saber especificamente aqui no nosso estado, aqui em Belém, como é que se faz essa doação, doutora? Aonde é que a família vai para dizer, olha, eu quero doar os órgãos e tecidos do meu parente? Tem um centro de captação? Aonde que é isso, doutora? Sim, aqui no estado do Pará nós temos a central de transplante do estado, né? Nós podemos deixar até um telefone de plantão 24 horas à disposição para esclarecimento de dúvidas a respeito disso. Então a central, ela funciona dessa maneira, ela esclarece e é ela que entra, ela recebe, aliás, as chamadas dos hospitais avisando que tem um paciente com morte encefálica, podendo ser doador de órgãos, ou pacientes que tiveram óbito e a família deseja doar córneas, que não há necessidade de estar em morte encefálica para doar córnea. Todos nós somos doadores de córnea. Não há necessidade de estar em morte encefálica. Morte encefálica, doador de órgãos, é uma pequena fração dos pacientes que morrem, né? Porque há necessidade desse paciente estar numa UTI, com os aparelhos, e você poder utilizar esses órgãos, né? Após ser declarada a morte encefálica. Doação de córnea, não. As pessoas, qualquer óbito, teoricamente, você pode acessar essa família e perguntar se eles querem ter essa chance de fazer uma doação de córneas em nome daquele familiar. Então, acho que esse gesto de solidariedade, essa conscientização, precisa ser rápida, gente. Você pode salvar uma vida, você pode salvar uma visão. E aí, doutora, nós temos várias perguntas dos telespectadores. Eu quero pedir para a senhora respondê-las, por favor. Tá. Vamos à primeira. Eu me chamo Beatriz, gostaria de saber quem pode e quem não pode doar órgão. Beatriz, as pessoas que podem doar órgãos são aquelas pessoas que têm o diagnóstico de morte encefálica, que estão numa UTI, estão ligadas a aparelhos para manter as funções, né, vitais, a pressão, respirando. Então são essas pessoas que, após o diagnóstico de morte encefálica, podem contribuir para essa causa que é a doação de órgãos. E quem autoriza é a família, são os familiares dela. E também, lembrando, como a doutora já havia dito, não precisa só ser a morte encefálica. As pessoas que morrem podem doar as córneas também. Vamos à próxima, né, doutora? Isso. Meu nome é Elias e eu queria saber quais os riscos e até que ponto o transplante de órgãos interfere na vida de uma pessoa. Elias, o transplante de órgãos interfere de maneira altamente positiva na vida de uma pessoa, já que essa pessoa, ao receber um órgão, vai ficar com uma vida mais independente e com uma qualidade de vida melhorada. Quanto aos riscos do transplante, são riscos inerentes de uma cirurgia. Então a pessoa vai passar por uma anestesia para receber esse órgão e depois ela vai receber medicamentos, depois a vida dela começa a melhorar cada vez mais, então é uma situação altamente positiva na vida de uma pessoa. Vamos à próxima pergunta. Meu nome é Graça, eu gostaria de saber por que existe tão poucos doadores de órgãos. Graça, falta esclarecimento, conhecimento a respeito desse assunto. E faltam equipes treinadas para estarem abordando famílias nesses hospitais onde ocorrem os óbitos. Então, tudo isso somado contribui para que haja uma baixa doação de órgãos aqui no nosso estado. Em outros estados isso já melhorou bastante, mas aqui nos estados do norte, de uma maneira geral, nós ainda temos um grande, longo trabalho pela frente. O meu nome é Antônio Catete. Eu queria saber se o idoso pode fazer um transplante de órgão ou receber um transplante de órgão. Seu Catete, o idoso pode receber transplante, sim. Ele vai passar, claro, por uma avaliação clínica e o médico transplantador vai avaliar a situação geral dele. É claro que se ele estiver muito debilitado, ele não vai conseguir superar essa cirurgia de transplante. Porém, se ele tiver condições clínicas, está em condições clínicas estáveis, ele poderá sim receber um transplante. Quanto à doação para o idoso, para a pessoa de mais idade ser uma doadora, depende. Porque hoje em dia, as pessoas com uma certa idade, elas
tem uma situação de vida boa, uma qualidade de vida boa, mas haverá necessidade de uma avaliação clínica do médico que vai transplantar esses órgãos. Hoje, a quantidade de pacientes esperando uma córnea é muito grande. Existem outras especialidades que também têm uma fila grande assim, doutora? Sim, aqui no Pará nós temos duas filas, né? Porque nós temos apenas 2 transplantes, que é o transplante de córnea e o transplante de rim. Então são essas 2 filas que existem no nosso estado. É claro que a gente deve ter uma fila de transplante de fígado, de coração, porém essas pessoas são encaminhadas para a realização desses transplantes em outros estados, geralmente. Então a fila de córnea, notavelmente, é a maior fila, porque tem mais de 1.000 pessoas esperando uma córnea e a doação no estado é muito baixa no que diz respeito à córnea. A doação renal, ela é considerada baixa, mas ela está caminhando para uma melhora. Porém a de córnea, realmente, há necessidade de se aumentar e muito, porque é quase zero a doação de córnea aqui no estado. Quero agradecer a presença da doutora Ana Beltrão e quero pedir que a senhora nos dê, doutora, o telefone da Central de Transplantes. Sim, claro, o telefone é 98115 2941, 24 horas no ar. Então, você pode ligar, perguntar, tirar todas as dúvidas em relação à doação e não esqueça, dia 27 de setembro é o Dia Nacional do Doador de Órgão. Você que infelizmente está com um parente que está no hospital, que está com morte encefálica, tenha um ato de solidariedade, doe um órgão, salve uma vida. Estamos falando de um tema delicado e muito importante para salvar vidas, que é a doação de órgãos. Um gesto que depende de amor e solidariedade, mas também de uma decisão da família. Neste mês, até a arte entrou em campo para promover a conscientização. Vamos ver agora? Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Esses olhares são de quem recebeu uma vida nova, retratados pelas lentes do fotógrafo Lennon Silva para compor a exposição Olhares, como parte da programação Setembro Verde, de sensibilização para a doação de órgãos. A exposição é uma iniciativa do Banco Social de Doação de Órgãos e Transplantes, da Coordenação de Responsabilidade Social da Federação das Indústrias do Pará, a FIEPA, que realiza ao longo do ano diversas ações para informar a população sobre a importância da doação de órgãos. A médica Márcia Iazzi explica que esse conjunto de ações ajuda a aumentar o número de doadores. Trazer para cá diversos tipos de elementos que possam fazer com que a sociedade raciocine, pare e pense sobre essa questão. Afinal, todos nós vamos morrer um dia. Às vezes a gente não gosta de falar sobre essa questão da morte, mas ela é importante, principalmente quando a gente olha que é uma oportunidade de continuidade da vida. Márcia reforça a importância de avisar a família sobre a vontade de doar. A família é quem decide. Por isso que é muito importante conversar em casa e quem quer ser doador precisa informar a família, porque se a família está ciente do seu desejo de doar, ela vai fazer isso depois que a gente morrer. Se a gente informa, com certeza a família vai fazer o que aquela pessoa queria. Para quem tem a vida salva por um órgão doado, o sentimento é de renascer depois de anos na fila à espera de um órgão. Eu esperei durante 7 anos fazendo hemodiálise. Na verdade, eu tive 6 chamadas para fazer o transplante, só que não era compatível com o órgão e tudo mais. Só que, graças a Deus, nunca desisti. Nossa, parece assim que é uma mudança de vida, só de você pensar que você vai se libertar da máquina, que você vai ter liberdade, né? Nessa nova vida, muitas vezes, tudo o que a pessoa quer é fazer coisas simples. Principalmente beber água. Eu dizia assim, olha, quando eu acabar de transplantar, que tirarem aquele tubo de mim, por favor, virem assim 1 litro de água para eu beber. Então era o que eu mais queria na vida, era beber água.
Essa nova vida também traz um sentimento de amor e gratidão pelo doador. É um ato de amor, né? É um ato de muita generosidade e acreditar que aqueles órgãos vão fazer as outras pessoas felizes e vai devolver a vida, né? E só quem nasce de novo, como Thelma e tantas pessoas que saíram da fila do transplante, é que sabe medir a intensidade desse gesto de amor. Políticas públicas também são importantes para viver mais, pois são essas políticas que vão influenciar na qualidade de vida no envelhecimento. Por isso, fui pessoalmente perguntar aos candidatos à Prefeitura de Belém o que eles têm de proposta para os nossos idosos. Há 2 domingos estamos exibindo as respostas. Somente um candidato, Luiz Menezes, não respondeu à nossa solicitação em tempo hábil. Mas os outros 9 falaram comigo e vamos ver o que os 3 últimos responderam para você. Qual sua proposta para os idosos da nossa capital? Política de prevenção. O programa Saúde em Casa terá equipes especializadas em idosos. É pouca gente bem formada para, em cada bairro, dar conta dos problemas que enfrentam os idosos. Ao mesmo tempo, é importante ter academias ou atividades em clubes, até mesmo dentro das escolas, com acompanhamento técnico sempre. Aqueles 9 polos de saúde do idoso, inclusive um polo central no Almirante Barroso, nós temos que retomar essa política, porque é saúde integral para o idoso, tanto de prevenção, informações, mas também exames periódicos que são necessários, que o idoso muitas vezes tem dificuldade de aceitar. O abrigo do idoso é uma meta importante, porque nem todos os idosos tem, infelizmente isso, o amor da família, dos vizinhos, dos amigos de outrora. Então, o Estado, através da Prefeitura, tem que chegar para dar guarida, carinho, saúde, atenção, dignidade aos idosos que vivem o abandono. O que penso fazer, em primeiro lugar, é ampliar os serviços de atendimento ao idoso por toda a rede municipal, mas atendimento de maneira integral, que incorpore também a parte de lazer e de entretenimento, de uma maneira mais ampla. Fiz isso na universidade, nos grandes projetos que nós temos dentro da Universidade da Terceira Idade. Penso que essa é uma ideia que pode ser espraiada por Belém toda, de várias formas, que eu creio que vai ajudar muito a convivência e a integração dessas pessoas que muitas vezes não estão mais tendo participação social da maneira devida. Mais do que tudo, precisamos também aumentar o lar dos idosos, fazer isso se repetir em mais locais de Belém, por todos os distritos, e vamos criar um centro de atendimento municipal ao idoso, daqueles, por exemplo, que hoje moram na rua, que não tem lugares, não tem famílias que possam lhe amparar. Esse é um compromisso que eu estou assumindo com a cidade, esse é um respeito, é uma forma de mostrar respeito a pessoas que já contribuíram muito para todos nós na sociedade. Bom, nós temos que ampliar as ações que já iniciamos bastante fortemente no nosso governo da inclusão dos idosos, seja com a Casa do Idoso que nós fizemos, e o novo projeto inclui inclusive recursos definidos para a política do idoso. Compartilhando isso com o Conselho Municipal do Idoso e com todos aqueles que trabalham e atuam nessa área. Ampliar o número de áreas de saúde, como nós já fizemos também, as academias de saúde, as academias ao ar livre, que são espaços muito bons, e também criar novos espaços de convivência. Nós tivemos que fazer uma reforma muito grande no Centro de Convivência Zoaigueiros, mas temos como proposta ampliar o número de centros e, com isso, a gente contar com mais espaços de convivência, de participação, que isso dá saúde também e uma boa cabeça para todos os idosos. E também atividades culturais. Os idosos que já deram sua contribuição no trabalho têm que ter esporte, lazer e cultura e integração social. Cada vez que você prepara no trem, você se prepara para viver tudo que a vida tem. Experimente o novo suplemento da Nestlé, com nutrientes pensados especialmente para você. Nutrem Sênior, a melhor fase da vida é agora. Vovó. No Comidinha da Vovó, nós não ensinamos receitas. Nós ajudamos você a trocar os ingredientes,
mais calóricos pelos menos calóricos, os mais doces pelos menos doces. Essa é a finalidade do programa. E no programa de hoje, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a dona Graça Saraiva. E é a nutricionista Thaís Chaves, que vai nos orientar sobre todas as substituições. Dona Graça, muito bem-vinda. E aí, dona Graça, qual é a receita de hoje? Camusquim de frango. Ai, camusquim de frango, que delícia. E aí, a senhora faz com frequência na sua casa? É uma forma de modificar a comida de domingo, para não ser a mesma da semana toda. Então, a gente faz sempre uma modificaçãozinha, adapta. E esse camusquim já é muito famoso, não só na minha casa, mas na família toda, né? Que legal! Então, a gente pode fazer de frango, de camarão, mas no caso de hoje é de frango, né? Pode me dizer quais são os seus ingredientes, por favor, Bem, dona o meu Graça? ingrediente é macarrão. Então a gente vai agora passar a palavra para a doutora Thaís, que ela vai dizer o macarrão que a gente vai utilizar. Dona Graça, a senhora costuma utilizar aquele macarrão comum, né? Que todo mundo em casa também usa. Na nossa receita adaptada, a gente trocou pelo macarrão integral. Esse macarrão, ele é bem legal, ele tem um valor nutricional também bem bacana, ele impede que a gente tenha aqueles picos de glicemia. É interessante também para quem é diabético, pode consumir sem problema nenhum. Muito bem, então vamos para o próximo ingrediente. Seria o peito do frango assado, desfiado, já prontinho, só para esse peitinho de frango é o ideal para ser usado mesmo, para alimentação muito saudável. E o próximo, querida? A ervilha, né? Temos a ervilha, a senhora compra a ervilha enlatada? Enlatada. Doutora Thaís. Aqui a gente também substituiu essa ervilha, dona Graça. A ervilha que a gente está utilizando é a ervilha fresquinha. A gente também acha no supermercado na parte de congelados. Só tirar, descongelar. Muito melhor, porque não tem um teor de sódio, não fica naquela água. E a ervilha fresca? Vende no supermercado ou a gente tem que comprar a congelada? Não. Quanto mais natural, melhor. Já vende no supermercado também. E o preço? Ela é muito mais cara do que a ervilha enlatada? Como que é isso? Ela é um pouco mais cara, mas é o que eu sempre falo. A gente tem que investir na nossa saúde. É um pouco mais cara, mas é um valor que compensa. Então pronto, hein, dona Graça já sabe. Olha, já foi o macarrão, a ervilha. O que mais, dona Graça? Creme de leite. A gente poderia também utilizar o creme de leite. Mas para dar uma variada, para enriquecer nutricionalmente o nosso prato, a gente está usando aqui o requeijão, porque ele agrega um pouco mais de valor nutricional, ele agrega um pouco mais de proteína e fora a quantidade de gorduras que é um pouco menor. E não muda o sabor. Não vai mudar, ele prometo que vai deixar muito mais gostoso até. E o próximo ingrediente? Maisena. 3 colherzinhas de maisena, que a gente vai fazer aquele tipo um mingauzinho, né? Com todos os ingredientes, são os temperos comuns. Tomate, pimentão, cebola e mais. Muito bem. A maisena pode ser o amido de milho também, né? É o amido de milho, o amido de milho. Você pode comprar o genérico da maisena. Genérico também, exato. Muito bem, então vamos lá agora experimentar essa receita que está com uma cara de ser deliciosa, com os ingredientes totalmente modificados, para ver se é gostoso mesmo, hein? O que a senhora acha, dona Graça? Será que a gente vai aprovar? Eu acredito que sim. E lembrando a você que está em casa, que você pode acompanhar todos os ingredientes modificados e as receitas que nós estamos dando aqui nos programas, no site do Hospital Cíntia Charone. Pode assistir o programa no canal do YouTube Hospital Cíntia Charone, que vai estar lá também o programa completo, e a receitinha na nossa fanpage, Hospital Cíntia Charone, lá no Facebook. Então, agora é a hora de experimentar esse camusquim de frango totalmente modificado. Vamos lá, dona Graça? Vamos. Então, vamos lá, vamos provar. Obrigado, Jesus, pelo alimento. Amém. Olha, Thaís, está uma delícia mesmo. Com todas as modificações, muito bom. Manteve o mesmo sabor, né? Mesmo tendo diferente, mudado os ingredientes, o sabor permaneceu o mesmo. Muito gostoso. E leve, né? Ficou bem parecido com o seu, dona Graça? Bem mesmo. Que bom, essa é a nossa intenção, mudar sem alterar o sabor. Muito bem. E agora que nós já experimentamos, já vimos que está delicioso, faça você também o almoço do domingo, na sua casa, um camusquim de frango
totalmente modificado. Queremos agradecer a Ana Júlia, ao Tiago, que são os donos da Selmar, que fica aqui na 9 de janeiro, esperando vocês para conhecer esses ambientes lindos que estão sendo cedidos para o nosso programa. Queremos agradecer a Deus por mais este programa e pedindo a Ele que abençoe a cada um de nós e a vocês que estão aí em casa. Até a próxima! Cada vez que você prepara no trem, você se prepara para viver tudo que a vida tem. Experimente o novo suplemento da Nestlé, com nutrientes pensados especialmente para você. No Trem Sênior, a melhor fase da vida é agora. Nosso quadro Vida e Arte de hoje vem nos mostrar que arte e talento não tem idade e nem limitação. Vamos conhecer seu Jorge, que apesar de não enxergar, nos transmite o mundo através do seu olhar, tocando seu violão e nos emocionando com sua música e sua alegria. Comecei na escola, foi desde criança e pediu que eu cantasse alguma coisa. Depois, quando maior, já jovem, eu participei de alguns programas de calouro na Marajoara. Participei de programa de calouro do bairro com José Silva e fui até escolhido cantor do Baixo de Canudos. Não sei se eu cantava bem ou se foi apenas uma colher de chá que o bairro me deu lá me aplaudindo. Eu cantava samba, samba canção, bolero, essas músicas mais antigas, que era da minha época. Tive um primo que ele era um cidadão que nunca frequentou nenhuma escola, mas que tocava, como diziam, tocava de ouvido. Não conhecia notas, mas tocava qualquer música, fazia festas. E eu achava aquilo interessante. Eu pensei, eu vou pegar um instrumento, um dia eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu gostei mais do violão, mas não levei muito a sério. Comprei violão, mas não levei a sério. Depois, quando eu vim para o projeto, tomando conhecimento que tinha aula de violão, eu procurei fazer alguma coisa. Até agora, eu acho que estou engatinhando. Eu já nasci com um certo problema, miopia. Aos 50 anos, aí eu tive descolamento de retina e, infelizmente, não obtive sucesso na cirurgia. Tocar e cantar foi um grande desafio. O que eu toquei, eu nem sei se eu toquei certo, mas eu tentei. Foi uma tentativa, eu acho que foi válida, porque não sei se me aplaudiram por bondade ou por reconhecimento, mas valeu. A música é, para mim, algo especial, faz parte da minha vida, eu gosto muito de música. É alegria, é paz. Se não fosse essas coisas, eu teria entrado em depressão. Graças a Deus eu nunca fiquei em estado depressivo, nunca tive depressão. A música faz parte de mim. A amizade sincera é um santo remédio, é um amigo seguro. É natural da amizade, um abraço, um aperto de mão, um sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Por isso mesmo, apesar de tão raros, não há nada melhor que um grande amigo.
Que lição de vida, hein, gente? Isso só confirma que o essencial é invisível para os olhos. Vamos nos despedindo com esse exemplo do seu Jorge, que expressa bem o que nós sempre dizemos aqui. Que muito mais importante do que acrescentar dias às nossas vidas é acrescentar vida aos nossos dias. Vamos viver mais!